Muito bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor. Eu entrei um pouquinho mais cedo, porque nós mudamos o aparelho aqui. Trocamos um modem por uma velocidade maior. E ontem nós tivemos uma live com jovens. Tivemos um pouquinho de problema, então eu quero saber se do local onde eu estou aqui está transmitindo bem. Para qualquer problema dá pra gente resolver aqui, entendeu? Então, muito bom dia aí para os irmãos e irmãs. Só estou entrando um pouco mais cedo para confirmar aqui a nossa conexão, por causa dessa mudança que nós tivemos aqui em casa. Colocamos um modem para uma velocidade bem maior, né? Para a gente poder ter mais tranquilidade para fazer os programas aqui, fazer as lives e tudo mais. Então por isso que os irmãos estão vendo a gente um pouquinho mais cedo aqui. Só estou testando. Pelo que eu estou percebendo, está tudo normal aqui. Né? Queria pedir para quem está chegando para já me dizer se a imagem... Efânia, muito bom dia. Para saber se a transmissão está normal, se está travando. Né? Para vocês me ajudarem aí para a gente poder caminhar, né? Essas coisas de internet são um pouco complicadas, né? A gente às vezes vai melhorar e parece que a coisa fica pior. Ontem à noite nós tivemos um bate-papo muito legal com jovens. Uma live daqui da minha casa com vários deles. Alzenira, muito bom dia. Então eu queria que vocês me falassem se a transmissão está normal, se não está travando, se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, me ajudem aí para... No caso eu mudo para o computador aqui, mas eu acho que não vai precisar não, o celular é bem melhor. A imagem no celular é melhor. E no computador a imagem fica mais embaçada. Então, peço a vocês aí para dizer se a transmissão está normal, se a imagem está normal. Como é que vocês estão me recebendo aí? Tá? Por favor, me deem um retorno. E muito bom dia, tá? Para todos que estão aí já. Muito bom dia, Alzenira, Efânia. Tá bom? Obrigado, Alzenira. Está dizendo que está ótimo, né? Muito obrigado. Vou até desligar o computador aqui. Pronto. Muito bem. Espero que vocês tenham dormido bem, tenham tido uma excelente noite de descanso. Irmã Josefa, Carlos, muito bom dia. Paulo César, muito bom dia, Paulo César. Estamos juntos aí. Então, hoje nós vamos estudar, hoje é estudo bíblico, né? Então nós vamos estudar sobre Deus soberano sobre as nações. É a segunda parte de Isaías capítulo 13 até 23, tá bom? É o que nós vamos ver hoje. É o que eu falei, é o livro das sentenças. Na sua Bíblia, deve ter lá no capítulo 13 de Isaías, a primeira fala, né, do capítulo 13, versículo 1, diz lá, sentença contra a Babilônia, na minha Bíblia. Muito bom dia, Leni. Algumas Bíblias dizem
peso, né, as Bíblias mais antigas. Essa que nós temos aqui da IBJU, essa biblinha aqui do aniversário da igreja, não é essa aqui, é a outra. Essa Bíblia aqui, lembra dela? Isso aqui é a Almeida Corrigida mais antiga. Então lá em Isaías 13 diz peso. E aqui diz, ó, peso da Babilônia, que viu Isaías. Peso aqui é por causa de massá. Massá é uma palavra hebraica, quer dizer peso, mas na verdade é a ideia de sentença, condenação, juízo de Deus, né? Então é isso que nós vamos ver hoje. Mas esse bloco de 13 a 23 de Isaías, que tem várias sentenças contra as nações. Bom dia, Sônia. Sônia Maria Alves, bom dia. Bom dia, Leni, já falei, né? É um livro, é um bloco completo, né? Porque são várias sentenças contra as nações. Então por isso que isso é chamado de livro de Massá, tá bom? Massá em hebraico quer dizer sentença ou peso, tá bom? Mas nós vamos orar primeiro. Vamos ter um momento de oração, de gratidão a Deus. Aproveito para agradecer os irmãos e irmãs que têm orado pela minha família. A minha mãe passou mal aqui nessa semana, novamente com uma... Silvia, muito bom dia. Ângela também. Uma crise de hipoglicemia, mas como os médicos não conseguiram reanimá-la completamente, ela foi para o hospital. E como ela estava com o pulmão um pouco comprometido, aí o protocolo hoje é esse tipo de sintoma, se prioriza a Covid, né? Então ela já foi para o hospital de campanha. Infelizmente nós não estamos podendo vê-la, não pode ter visita. Maria, Isaías, muito bom dia. A gente não pode ir lá, mas isso é muito ruim, de fato, né? O que o pessoal reclama muito é disso. A pessoa fica isolada, mas a coisa é bem organizada, viu, gente? Na verdade, pelo menos aqui em Santo André, eles ligaram pra gente aqui, diariamente eles ligam, dão satisfação, né? Lídia, muito bom dia, Lídia. Graça e paz. E também tem uma visita virtual. Eles ligam aqui e nós podemos conversar com ela no celular, né? Então isso é melhor do que nada, né? Então a gente fica com aquela angústia. Meu pai está aqui com a gente, está aí meio angustiado, né? Porque preocupado, a gente fica preocupado porque a gente não está vendo. Mas como nós vimos ontem, ela falou com a gente, ela estava consciente, nós pudemos ver, e então isso tranquiliza um pouco. Ela está fazendo o teste para confirmar o Covid. Se confirmar, ela fica no hospital de campanha, né? Se não confirmar, dependendo da reação dela, pode ser até que ela tenha alta. Mas é isso. Então os irmãos orem. É uma pessoa idosa, né? Minha mãe já está com 86 anos. E estamos pedindo a Deus possa guardá-la, né? Minha mãe, ao que parece, né, não tá com sofrimento, nem está sendo maltratada, pelo contrário, né? Então a gente quer, inclusive, agradecer o serviço público de saúde, que a gente critica tanto muitas vezes, né? Realmente tem muita coisa a criticar, não por culpa dos profissionais de saúde, né? O que falha muito são as nossas autoridades aí de providenciar mais recursos para a população como um todo, porque tem muita gente nesse Brasil que não tem qualquer tipo de assistência. Sofia, muito bom dia. Porém, a gente precisa reconhecer quando é bom, né? E, de fato, esse tratamento emergencial e o tratamento que a minha mãe, pelo menos, está recebendo aqui em Santo André é muito bom. Então, eu preciso reconhecer, agradecer a Deus, né, por isso. E também agradeço muito aos irmãos e irmãs pelas orações. Muito obrigado. É um momento muito estranho, muito chato na nossa família. A gente fica emocionalmente muito cansado, na verdade, né? Deixa a gente... É uma canseira emocional. Então, continue nos sustentando em oração. Agradeço muito. Se a gente está aqui em pé, com certeza é por causa da sua oração, tá?
Então eu quero agradecer em nome de Jesus a participação, a presença. Muita gente me perguntando na internet. Eu nem sei se eu respondi todo mundo, porque são muitas perguntas individuais. Desculpem aí se eu não respondi a sua mensagem em particular, né? Porque nós tivemos meio que uma correria aqui, uma preocupação junto com meu pai, e estamos precisando cuidar da casa deles também, que está lá vazia e com alguns problemas que ocorreram lá. Então, agradeço muito a ajuda de irmãos e irmãs, né? Agradeço o Neto, ontem prontamente me atendeu no sábado à tarde, foi comigo até Mauá para poder buscar umas coisas lá. Então agradeço demais, viu? O apoio. Alguns irmãos que ligam para mim, mandam mensagem e ligam também. Muito obrigado pelo apoio, pela oração. Muito obrigado mesmo. Nós estamos nos sentindo muito apoiados pelos irmãos, tá? Então muito obrigado. Continue orando. Vamos continuar orando e falando com Deus, clamando ao Senhor por isso. Bom, vamos ter um momento de oração. Como eu disse, espero que você esteja bem nesse domingo, né? Hoje é domingo, dia 12 de julho. Já estamos no meio do ano, né? Quase no meio do ano, quer dizer, na metade do mês 7. Já tivemos a virada, né? O meio do ano já passou, na verdade, ali para julho. Já estamos no mês 7, já estamos no segundo semestre. Esse mês seria um mês de férias, mas tá tudo esquisito, né? Não tem cara de mês de férias, né? Porque já estamos parados há muito tempo. Mas que Deus possa abençoar o seu domingo com a sua família. Deus possa abençoar a sua vida. Você que está trabalhando, você que está aí com luta, com dificuldade, que Deus possa sustentar você, né, e te abençoar. Eu tenho certeza que Deus é bom e de uma forma ou de outra a gente encontra caminhos, Deus abre portas para a gente caminhar. É o que eu tenho visto aí na vida dos irmãos e irmãs, né? Neuzinha, muito bom dia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, seja o teu nome louvado por mais um dia que o Senhor nos deu. Ó Deus, obrigado mesmo, porque podemos acordar para mais um dia, para esse domingo. Obrigado por esse dia, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, que nós possamos aprender juntos a Tua Palavra nessa manhã, e enquanto aprendemos a Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, cada um na sua particularidade, na sua vida, nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua Palavra possa encontrar lugar no coração e na vida de cada um dos irmãos e irmãs. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que esse estudo dessa manhã possa ser útil, aplicável nas nossas vidas e que dele possamos tirar lições, ensinamentos, ó Pai, para o nosso crescimento. Abençoa o Brasil, abençoa o nosso país, abençoa as pessoas. Esse momento que nós vivemos, que é um momento tão complicado, tão incerto. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar aquelas pessoas que estão com entes queridos doentes, como nós aqui. Quem está, ó Deus, lutando com pessoas internadas. Quem está contaminado pelo Covid-19, com a doença. Ó Deus, abençoa, Senhor, fortalece em nome de Jesus. Também peço pelos profissionais de saúde, eu agradeço ao Senhor por tantos deles que são dedicados, são profissionais, são cuidadosos. Há vários deles também que servem ao Senhor. Na nossa igreja temos alguns. Queremos pedir ao Senhor que os abençoe, que os proteja, que os guarde de todo mal, que eles estejam, ó Deus, protegidos pelo Senhor e capacitados pelo Senhor. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, Rejane, desculpa. Ivete, muito bom dia para todos vocês. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês.
Então, voltando, nós estamos em Isaías, capítulo 13 a 23. Esse é um bloco único, já falei, né? Mas algumas pessoas chegaram depois, e é só uma revisãozinha. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o que os especialistas chamam de livro de Massá, que é o capítulo 13 ao capítulo 23 de Isaías. Massá é uma palavra hebraica que quer dizer peso. Aqui o sentido é sentença. Por isso que algumas bíblias mais antigas, se você tem aquela Bíblia Almeida mais antiga, ela vai dizer lá no versículo 1 do capítulo 13, peso contra peso da Babilônia, né? Que Isaías viu. Como assim peso, né? Juraci, bom dia. Vera, bom dia. É porque a palavra hebraica aí quer dizer peso, mas peso aí é o sentido de uma sentença, um juízo divino. E você vai perceber que tem várias vezes, né? No capítulo 13 aparece essa expressão peso, aparece de novo no capítulo 14, verso 28, fala da sentença contra os filisteus. No capítulo 15, verso 1, peso contra Moabe, ou sentença, né? No capítulo 17, versículo 1, sentença contra Damasco, né? Ou peso. E aí vai, tem várias delas, né? No 19, versículo 1, sentença contra o Egito, ou peso contra o Egito. Você percebe que aparece várias vezes. Capítulo 21, versículo 1, sentença contra o deserto junto ao mar, que é contra a Babilônia de novo, peso, né? No versículo 13 do 21, sentença contra a Arábia, ou peso. No capítulo 22, versículo 1, sentença contra o Vale da Visão. Aqui é Jerusalém, tá? É uma expressão referente a Jerusalém, ou peso, juízo de Deus contra, né? 23, 1, sentença contra Tiro. Tiro é uma cidade no litoral do Mediterrâneo, ali na Palestina, né? Sentença, peso contra Tiro, e aí termina. Então, é um conjunto de sentenças que nós temos aqui contra as nações. Veja bem, são sentenças contra as nações, mas também contra Israel e Judá. É Israel aqui, mas as nações vizinhas, o Egito aqui no sul, né? Moabe mais perto, Edom aqui embaixo, a Síria aqui em cima, a Babilônia também aqui no norte. O lado de cá, no litoral, tem os filisteus, Tiro e Sidom. Todos os vizinhos de Israel ali também entram na dança, né? Isilda, muito bom dia. Deus te abençoe. Então, o que a gente aprende aqui? A primeira coisa, Deus é soberano sobre a terra. Deus é soberano sobre as nações. A gente vai ver isso de modo mais genérico, do capítulo 24 a 27. Porque daí fala de modo mais genérico. Mas aqui são sentenças individuais, tá? Ele vai pronunciando. É como se fosse uma pregação. Só lembrando isso, né? O que nós temos aqui no profeta Isaías é isso. São pregações. Luciane, Horvá, Gomes, muito bom dia. São pregações que o profeta fez em várias ocasiões e que foram reunidas, escritas, reunidas e colocadas no livro de Isaías, tá? Isso aqui é como se fosse assim, você tem um conjunto de quadros, vários quadros, né? Estão ali. Esses quadros não estão em ordem necessariamente. Eu já falei aqui, né? Eu ilustrei domingo passado, domingo retrasado, né? Domingo passado. Que é como um retrato, como um álbum de família. Essas sentenças aqui, que estão aqui, não estão numa ordem cronológica necessariamente, né? A gente não sabe exatamente quando foram pregadas ou não. Alguém organizou isso, né? O Isaías talvez, pegou isso, fez um conjunto, colocou lá numa certa ordem, mas essa ordem não é cronológica, tá? É como um álbum de família. Não sei se acontece com vocês, esses dias aí que nós mudamos, nós estávamos olhando, né, álbum de família, porque nós estávamos guardando as coisas, e estávamos olhando lá. Algumas fotos são colocadas ali meio aleatoriamente, né? Então eu percebi lá o seguinte, tem algumas fotos que a gente percebe pela imagem que você tem, se sabe quando uma foto é mais antiga do que outra, porque vê você mais novo, você mais velho, tá ali e tal, dá pra você perceber. Mas algumas fotos você olha e fala assim, ué, qual que veio primeiro, qual que veio depois, você não sabe direito. Não lembra mais, né? Não marcou na foto. Então você coloca lá, numa ordem, às vezes você vê o que cabe, tenta organizar pelo tamanho da foto,
mas às vezes fica meio fora de ordem cronológica, né? É isso que está acontecendo aqui. Nós temos um conjunto de pregações de Isaías que depois foram escritas, e esse conjunto foi escrito e montado num bloco e colocado no livro de Isaías. Então são várias sentenças contra as nações, pregações e pregações muito importantes. Isaías pagou um preço alto por isso, tá? Daniel, da Célia, muito bom dia, Daniel, Célia, Dani. Isaías pagou um preço altíssimo por isso aqui. Isaías foi perseguido, Isaías foi questionado, especialmente lá em Judá, em Israel, mas ele prega dali falando para todas as nações. A pergunta, né, é quem vai ouvir isso, né? Ele está lá em Jerusalém pregando para as nações, né? Anunciando tudo isso. Bom, quem está ouvindo são os israelitas que estão ouvindo. E qual é a mensagem? Deus é o Senhor das nações. Por que isso aqui é importante? Porque, embora você pode perguntar, mas espera aí, como é que Isaías lá em Jerusalém, naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha televisão, não tinha como você transmitir a pregação para outro lugar. A pregação era feita ali num espaço qualquer, não tinha nem microfone, né, para falar. Então alguém pode perguntar assim, Tereza, muito bom dia, Maria Neves Conceição, muito bom dia. Alguém pode perguntar assim, por que ele vai pregar uma sentença contra a Babilônia? Se a Babilônia está lá no norte, o cara não vai nem ficar sabendo que ele pregou nada, né? Como é que ele vai fazer isso? Na verdade, essas pregações estão relacionadas ao seguinte: Israel, reino do norte e também o reino do sul, viveu muitas situações de tensão, e uma coisa que o profeta é sempre contrário é a tendência às alianças com os estrangeiros, né? Israel fazia aliança com os de fora, tanto o reino do norte como o reino do sul. Como nós já vimos aqui, chegou a acontecer isso. O reino do norte, Israel, as tribos do norte, né, que é um reino separado de Judá, fizeram uma aliança com o rei da Síria para invadir Judá. Veja bem, são irmãos que estão brigados, um irmão faz aliança com alguém de fora, faz um acordo com alguém de fora para prejudicar o próprio irmão. É isso que está em Isaías 7, a chamada guerra sírio-efraimita, né? Efraim é o nome que Isaías dá às vezes para o reino do norte, tá? Efraim. São as 10 tribos do norte. Então por que essa pregação contra as nações é importante para Isaías? Porque Israel precisa saber que Deus é soberano sobre as nações, né? Nós não podemos fazer acordos com os de fora que rompam os princípios da nossa aliança com Deus. Eu não posso ter acordo com gente de fora que rompe princípios que eu tenho com Deus. Essa é a grande mensagem aqui de Isaías. Deus é soberano sobre todas as nações, né? Sobre todas. Deus é dono. Deus é Senhor dos céus e da terra, né? Aliás, aqui em Isaías aparece isso. Deus tem um plano para abençoar todas as nações. Um grande erro que Israel cometeu foi porque foi o povo escolhido, ao invés de entender que era um povo escolhido e que isso implicava na responsabilidade de abençoar as nações, ao invés desse sentimento, olha, eu sou escolhido, então minha responsabilidade é abençoar as nações, eles tiveram orgulho, né? Nós somos o povo escolhido, então nós somos melhores que os outros. Olha que coisa terrível isso, né? Que coisa terrível. O fato de Israel ser o povo escolhido não quer dizer que Deus ama apenas Israel e não ama as outras nações. De fato, é uma decisão divina, é soberania divina ter escolhido Israel. Alguém pergunta assim, mas por que não foi outra nação? Não sei. Deus chamou Abraão. Por que chamou Abraão? Por que não chamou outro? Não sei, né? Mas foi soberania de Deus.
O Abraão não estava lá pedindo a Deus, buscando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. O texto não fala isso. Gênesis 12 simplesmente começa dizendo que Deus apareceu para Abraão e falou com ele e pronto. E fez as promessas a Abraão. Agora, tem a resposta de Abraão, né? Gênesis, capítulo 15, que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então tem a resposta que Abraão deu. É verdade, tá? Foi soberania de Deus escolher Abraão. Isso é, foi iniciativa de Deus. Foi decisão de Deus escolher Abraão. Então nisso, Abraão não tem nenhum privilégio, nenhuma vantagem. Abraão não é melhor do que ninguém. Né? Deus o escolheu. Agora, Abraão respondeu com fé. Né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, mas também disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Israel deveria ter entendido isso. Nós somos eleitos, somos escolhidos por Deus, não porque nós somos melhores que os outros, mas somos escolhidos para abençoar os outros. Foi isso que Israel não entendeu. Né? A nação de Israel teve orgulho por causa disso, e pior, a nação de Israel fez acordos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Elvira Gali, Cidinha Gali, muito bom dia, né? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul fizeram acordos com as nações vizinhas, e esses acordos comprometiam a aliança com Deus, né? Por exemplo, que eu já falei para vocês, o rei Acás, que nós já falamos, já preguei inclusive sobre ele aqui no domingo. O que o Acás fez? O Acás era rei em Judá, né, no reino do sul. E o Acás ficou sabendo que o reino do norte, né, o rei Peca, olha lá, né, Peca é o nome do cara, no reino do norte de Israel, de Efraim, fez um acordo com o rei Rezim, que era da Síria, tá? Não a Síria. Síria, tem Síria e tem a Síria. A Síria é mais ao norte. Tem a Síria, que é vizinha, ali bem vizinha mesmo, do Reino do Norte. Então, o Peca fez um acordo com o Rezim para invadir Judá embaixo. E o Acás ficou sabendo. E ele sabia que o exército deles era mais poderoso. O que o Acás fez? Ele fez um acordo com o rei mais ao norte, da Assíria, Tiglat-Pileser, olha que nome, né? Para receber proteção dele. Só que para isso está lá no livro de Reis, segundo Reis, nós já falamos, né? Em segundo Crônicas. Só que para isso ele fez o quê? Pegou os utensílios do templo que ele não poderia ter feito, de acordo com a lei de Moisés, as peças de ouro do templo, pegou aquilo, fez um pacotão e mandou de presente para o Tiglat-Pileser. E pior ainda, começou a fazer sacrifícios aos deuses do Tiglat-Pileser. E fez sacrifício humano dos seus próprios filhos. Né? O rei naquele tempo tinha muitas mulheres, tinha muitos filhos, provavelmente tinha filhos inclusive que ele se relacionava direito. Você imagina, o rei com muitas concubinas, com filhos, pegou lá alguns filhos lá e mandou sacrificar, matar como sacrifício para os deuses. Isso quem fez foi Acás. Uma coisa que a lei de Moisés proíbe, fazer sacrifício humano. Não, Deus não quer sacrifício humano. Deus não quer que você pegue uma criança, um filho, e mate ele e ofereça a Deus como um sacrifício, como fazia com os animais lá no Antigo Testamento. Não, algumas nações, alguns povos faziam sacrifícios humanos, achando que o sacrifício humano iria de alguma forma aplacar a ira de Deus. Alguns povos antigos achavam isso, né? Que tinha que ter sangue humano para, de alguma forma, acalmar os deuses. E o que o Acás faz? Faz uma aliança
com esse rei Tiglat-Pileser da Assíria e rompe a aliança que Israel tem com Deus baseado na lei de Moisés. Esse é o problema, por isso que Isaías está pregando ali em Jerusalém para Israel o juízo contra as nações, tá? Para Israel entender isso. Deus é soberano sobre as nações e Israel não deveria fazer aliança com reinos que têm princípios contrários aos princípios de Deus na aliança com Israel. Isso tem lições para nós tremendas, né? Se você vai fazer acordo com alguém, você precisa saber se esse alguém, que valores essa pessoa tem, que princípios essa pessoa tem, tá? Você tem que saber, porque senão você vai ser cúmplice. Por exemplo, vai fazer uma sociedade, quem é a pessoa com quem está fazendo sociedade? Então veja bem, eu não estou falando aqui de convivência, não é essa a questão. Conviver com todo mundo. Nós temos que conviver com todo mundo, receber todo mundo. Israel tinha que entender isso. Israel tinha que abençoar as nações, né? Tinha que anunciar a graça de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus às nações. Mas o que Israel faz? Israel, tanto o Reino do Norte como do Sul, faz alianças interesseiras. Faz acordo visando se proteger, né? Visando se fortalecer, visando crescer. Faz acordos interesseiros, mas para isso se compromete, se torna cúmplice dos outros. É isso que está em evidência aqui, nesse livro de Massá. Essas sentenças dizendo para Israel, olha, Deus é Senhor das outras nações também. E a maldade, a impiedade, a crueldade das nações será punida por Deus. Deus vai pedir contas, porque Deus é Senhor dos céus e da terra, né? Deus não é Senhor só de Israel. Então tome cuidado com as alianças que você faz. Tome cuidado. Isso começa até no casamento, né? Com quem você vai se casar? Essa pessoa tem que valores? Ontem eu estava falando com os jovens sobre isso. O assunto ontem foi esse assunto aí de relacionamentos e tal. Estava falando com eles sobre isso, né? Se você vai namorar com alguém, você vai se relacionar com alguém, você precisa saber, vai casar, precisa saber quem é essa pessoa. Não basta você estar apaixonado, ai, eu amo. Mas quem é essa pessoa? Que valores ela tem na vida? Porque isso você vai dividir o mesmo teto, vai dividir a mesma cama com essa pessoa, vai dividir a sua vida. Isso é cúmplice, é cumplicidade. Isso não é só convivência. Convivência é uma coisa. Conviver, você tem que conviver com todo mundo. Agora, fazer alianças, se comprometer, fazer sociedade, aí é outra coisa. Por quê? Você está colocando ali no pacote também os seus princípios. Gente, quantas vezes eu vi, no meu tempo de ministério pastoral, pessoas, tá, que se casam, que se relacionam com a outra pessoa, cujos valores são totalmente diferentes, ou tem dificuldades enormes, ou acaba abandonando. Tá? Muita gente eu já vi. Acaba se deixando levar. Se casou, aí não tem mais. Aí não... Que a pessoa é, por exemplo, ligada, está na igreja, uma pessoa fiel. Nós temos falado, é muito importante estarmos juntos, cultuarmos. Se você caminha com Jesus, se você é de Jesus, você quer estar com as pessoas que também são de Jesus. É importante esse relacionamento. Aí a pessoa faz uma aliança, se casa com alguém que não tem os mesmos valores, tem as consequências. Tem gente que continua, tudo bem, se casou com alguém lá e a pessoa não é... Só que aí você vai, como eu já vi acontecer várias vezes, né? Mulheres, até homens também, vai sozinho para a igreja. O marido, a esposa não vai, e a família fica meio assim, os filhos também ficam meio divididos, né? Não sabe direito o que vai fazer, porque a pessoa às vezes não tem os princípios são diferentes, né? A pessoa não tem os mesmos compromissos. Às vezes não é uma má pessoa, né? Mas ela não tem os mesmos valores, você vai ter que assumir isso. Às vezes a pessoa é boa, tudo, mas tem outros valores, tem outras coisas, ela acredita de outra forma. Você vai ter que conviver com essa diferença. Será que suporta? Vai ser bom?
não vai sofrer, é a vida inteira que você vai conviver com essa diferença. É complicado, né? É bem complicado, você tem que pensar bem no que vai fazer. Isso vale também para a sociedade. Sociedade comercial aí, já vi tantas vezes crentes fazendo sociedade. Aliás, vou dizer uma coisa, tá? Mesmo que você vá fazer sociedade com pessoas da mesma igreja, não é porque está na igreja que a sociedade está... Ah, não, é crente, então não precisa se preocupar. Não, senhor. Quem é essa pessoa? Não é porque ele é evangélico. O que é isso, gente? Dependendo como for, às vezes é melhor você fazer sociedade com alguém de uma outra igreja do que da sua própria, né? Dependendo da pessoa. O que vale não é a igreja que ela frequenta. O que vale é quais são os valores que ela tem. O mundo evangélico hoje está diverso, né? Tem gente de todo tipo no mundo evangélico. Então, se você vai fazer sociedade com alguém, mesmo que seja da igreja, procure saber quais são os princípios dessa pessoa. Porque tem pessoas que estão lá na igreja, às vezes que frequentam, mas que lá fora vive diferente, tá? Lá fora vive de outro jeito. Então não basta a pessoa ter uma Bíblia debaixo do braço, né? Não basta a pessoa se vestir como crente, não basta ela ser frequentadora de igreja. Como já temos falado aqui, vimos já em Isaías, né? O ritual às vezes permanece, mas o pecado e a iniquidade estão aí a rodo, né? Como diz o ditado. Quer dizer, não adianta nada. Honrar Deus com os lábios e estar longe de Deus no coração não adianta. Então é isso que tem que tomar cuidado. Você vai namorar, vai casar, quem é a pessoa? Ah, mas ele é crente, ele é crente. Não perguntei isso. Né? A pergunta não é essa. Ah, ele frequenta a igreja. Ah, ele é batizado. Não é essa a questão, isso não basta. É quem é essa pessoa. Quais são os valores que dão norte para a vida dessa pessoa. É isso que tem que saber. Para ser sócio. Para fazer uma aliança. Seja num casamento ou seja numa aliança, por exemplo, num negócio. Ah, vamos abrir um negócio juntos, tá? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é honesta? Ela pensa como você? As coisas se encaixam? Né? Vocês têm princípios que se encaixam? Ou vai dar problema lá na frente? Então tome muito cuidado com essas cumplicidades, tá? Com outras pessoas. Cuidado. Então, aqui a gente aprende isso. Nesse livro de Massá. Isaías está pregando contra as nações, mas ele está ali em Jerusalém. Quem é que está ouvindo? Quem está ouvindo é Israel que está ouvindo. E está ouvindo isso. Deus é soberano sobre as nações. Claro que isso tem implicações para nós também como brasileiros, né? Nós estamos vendo aí as nações do mundo, Estados Unidos da América, a Europa, os problemas que surgem, né? Agora a China sendo acusada por alguns de que eles criaram em laboratório esse vírus, coronavírus, e também estão acusando mais ainda, estão dizendo que isso foi criado por um sistema mais perverso ainda, que é para criar uma crise financeira no mundo, porque tem os interesses de alguns. Olha, gente, não é difícil não. Só o que eu acho ruim é a gente ficar divulgando isso sem saber, tá? Tem gente que solta isso aí na internet e vai falando como se já tivesse sido comprovado. Cuidado com essas coisas que falam aí. Tem muita coisa que é fantasia, não é verdade, tá? As redes sociais, elas têm uma ambiguidade enorme. A ambiguidade quer dizer, tem uma coisa que você tem tanta mensagem que você tem que, na verdade, escolher qual que é a boa, qual que é a ruim, né? Por exemplo, quando o pessoal trabalha em garimpo, né, tem o tal do ouro de tolo. Tem lá pedra que parece ouro, mas não é. Quem conhece mesmo é que vai olhar, tem que conhecer bem, para na hora de comparar, saber o que é ouro e o que não é. Né? Então, isso é importante. Mesma coisa que nota falsa de dinheiro. Né? Os bancos fazem o seguinte, ensinam para as pessoas que trabalham lá o que é exatamente uma nota verdadeira. Conhecer os detalhes de uma nota verdadeira. Porque se você conhece o verdadeiro, aí você tem uma boa base para identificar o falso. Né? Mas você tem que olhar o falso, tem que examinar. Você não pode simplesmente, é falso, assim, meio que de mais ou menos. Então o que acontece muito hoje na internet, nas mensagens aí, é tudo no mais ou menos, entendeu? Então cuidado.
É possível, é possível. A maldade humana na história já mostrou que tem capacidade suficiente para isso. Para inventar um vírus aí para prejudicar todo mundo. Isso é possível sim. Mas cuidado com aquele pessoal que acha que já é isso, tá? Porque essas coisas sempre tem esses mitos urbanos, né? Essas versões que são sempre muito iguais. Então tome cuidado com isso. Mas é fato, as nações estão aí. Os interesses estão em jogo. As nações querem se proteger. Aliás, tem surgido ultimamente no mundo, sempre existiu na verdade, né? Às vezes parece que as pessoas falam com mais força, mas sempre existiu o tal do nacionalismo, cada um querendo defender o seu pedacinho, querendo defender a sua área. A Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa disso. As nações da Europa se desentenderam por causa das colônias. Quem estuda história sabe disso e por isso brigaram. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa disso também. É nação descontente contra nação. Então é briga, guerra entre nações, entre povos, né? Então, o livro de Isaías vai nos dizer, nós vamos ver hoje, que, na verdade, apesar de tudo isso, o plano de Deus para o seu povo é um plano de paz. E o plano de Deus para a humanidade é um plano de paz. É um plano de redenção. No nosso curso de teologia, nós estamos estudando escatologia, doutrina das últimas coisas. E nós estamos falando disso. O livro de Isaías fala muito disso. Na terça-feira, nós vamos falar justamente sobre Isaías 65, 17, que fala: eis que eu crio novos céus e nova terra. Né? A gente vai falar disso. Aqui também, nesse bloco de Massá aqui, tem aqui profecias sobre a restauração de Israel e a restauração das nações, tá bom? Que nós vamos falar hoje. Domingo passado eu falei sobre o dia do Senhor, presente e futuro. Falei que o dia do Senhor é uma intervenção de Deus. Hoje está perto, mas ela também aponta para o futuro, né? Isso aconteceu lá, Deus iria intervir lá, mas ele acaba projetando para o futuro. Nós vimos isso lá no capítulo 13, versículo 6, aqui, que diz, né? Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Quer dizer, Deus está às portas para intervir. Isso aconteceu mesmo. O reino do norte, Israel, o reino do norte, Efraim, foi sentenciado, desapareceu. Eles foram invadidos pela Assíria, tá? O rei invadiu lá o reino do norte e levou cativo quem ele quis lá, fez uma bagunça lá, deitou e rolou lá no reino do norte. Tanto é, gente, que a parte das 10 tribos de Israel que estava no reino do norte simplesmente se descaracterizou. Eles desapareceram como nação. Eles se misturaram com os outros povos e desapareceram. Tanto é que hoje, quem é Israel hoje? Israel hoje são os judeus. A gente fala dos judeus. Por que nós falamos dos judeus? Porque só ficaram os judeus, né? Só os judeus do Reino do Sul. Vai também ser invadido depois por Nabucodonosor. Jerusalém vai ser destruída, mas não vai descaracterizar. Eles vão continuar unidos como um povo. Isso é interessante. O Reino do Norte não. O Reino do Norte foi espalhado, misturado, descaracterizou. Passou a ser todo mundo misturado. Tá? Inclusive surgiram os samaritanos, que era uma raça mista. E que os judeus, depois, no tempo de Jesus, eles não gostavam dos samaritanos, justamente porque os samaritanos eram uma raça mista. Né? Você vê isso nos evangelhos. Tá bom? Então, olha só que coisa. Nós temos aqui, o dia do Senhor está perto, quer dizer, Deus intervém, tanto no presente quanto no futuro. Né? O dia do Senhor está perto, o juízo de Deus vem, às vezes mais rápido do que a gente pensa, mas também tem um juízo de Deus final, lá na frente. Tem as duas coisas, tá? Que a gente precisa falar. Falamos também sobre a ira de Deus, lembra? Lá no capítulo 13, versículo 9 a 13, eu falei sobre a ira de Deus, né? Que é a ira de Deus? A ira de Deus é uma reação de Deus contra a maldade. Como é que a ira de Deus se manifesta? Bom, no Antigo Testamento, a ira de Deus frequentemente se manifestava
usando outros povos para castigar Israel, ou usando outros povos para castigar a nação contra a qual Deus está irado. Tá? É assim que acontecia a ira de Deus. Às vezes, a ira de Deus se manifestava por catástrofes. Por exemplo, o livro de Joel, que nós já pregamos na nossa igreja, fala de uma praga de gafanhotos, né? Aquilo era sinal do juízo de Deus também. Então, no geral, né? No geral, é um juízo de Deus sobre a terra. É um juízo de Deus que vem e pega todo mundo. Não pega só o ímpio, pega todo mundo. Quando a maldade está prosperando, o juízo de Deus vem e pega todo mundo. Pois é, porque todos nós somos pecadores, né? Ninguém está livre, eu já falei isso várias vezes. A ira de Deus, às vezes, pontual sobre uma pessoa. Tem. Nadab e Abiú, por exemplo, no Antigo Testamento, né, morreram fulminados porque foram infiéis. Né? Ananias e Safira, no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, também morreram porque foram mentirosos. Então houve um juízo de Deus pontual. Só que Deus não mata todos os mentirosos, né? Graças a Deus, né? Porque muitos de nós já teríamos morrido. Se Deus matasse automaticamente todos os mentirosos, nós estávamos lascados, acho que não ia ficar ninguém. Mas Ananias e Safira, por uma decisão divina, foram disciplinados, ajuizados, foram alvo da ira de Deus pontual por razões que Deus sabe por quê. Tá? Isso está em Atos capítulo 5. Mas a ira de Deus, às vezes, tem uma outra característica, gente. A ira de Deus, por exemplo, como está em Romanos capítulo 1. Diz lá, a ira de Deus, versículo 18. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. E aí ele vai descrevendo esses homens. A primeira coisa que ele diz é, eles não glorificaram a Deus. Eles, tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus, mas criaram deuses para si. Isso acendeu a ira de Deus. Como é que a ira de Deus se manifesta? Deus fulminou todos eles? Não. Paulo vai dizer por 3 vezes em Romanos 1 que Deus os entregou. Deus os entregou. Entregou ao pecado. Entregou à maldade. 3 vezes. A ira de Deus se manifesta assim também. Tá? Deus entregou aquele povo, aquelas pessoas mencionadas ali, na verdade, a humanidade, aos pecados. Então a ira de Deus se manifesta assim também. Você quer pecar? Então se lambuze. É essa a ira de Deus também. Ele entrega. Ele simplesmente deixa a coisa rolar. E a coisa vai de mal a pior. Isso também é ira de Deus, tá? Gente, eu tenho um recadinho aqui, deixa eu ver, peraí. Tá, tem um aviso aqui para os pais às 10h25, tá bom. As crianças, né, 10h25, tá legal. Eu já vou falar já, tá? Isso aqui. É 10h25, tá bom? Não é agora, tudo bem. Então, gente, então só lembrando disso, aqui também fala desta ira de Deus. Uma coisa que eu falei também no domingo foi que uma das coisas que mais aparece aqui é o orgulho, né? Um dos grandes pecados da humanidade, dessas nações aqui, é o orgulho. O orgulho é terrível, gente. E aí surge aquela passagem famosa no capítulo 14, que muita gente aí atribui a Satanás. Falei isso também para vocês domingo passado. No capítulo 14, versos 12 até pelo menos o verso 15, isso aqui foi atribuído por alguns pais da igreja para a queda de Satanás. Mas na verdade, o texto está falando aqui do rei da Babilônia, tá? Nunca o Novo Testamento fala que isso aqui é queda de Satanás. Então olha só, capítulo 14 de Isaías, verso 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações.
Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Esse trecho foi considerado por alguns pais da igreja como uma passagem bíblica que fala sobre a queda de Satanás. Aliás, o nome Lúcifer, tá? É porque aqui a Bíblia fala estrela da manhã e no latim Jerônimo traduziu por Lúcifer, tá? Por isso que é um dos nomes que é dado a Satanás. Mas esses versículos não estão falando de Satanás, tá? Eles estão falando do rei da Babilônia. Basta você ler os versículos anteriores e posteriores. Agora ilustra, né? Ilustra o fato de orgulho, arrogância é um pecado gravíssimo. Quantos reis, quantos imperadores foram orgulhosos, foram endeusados no mundo, né? Quantos reis? Isso aconteceu no Egito, isso aconteceu no Japão, isso acontece hoje, né? Quando líderes políticos acabam quase que endeusados, as pessoas quase que adoram esses homens. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, porque isso é muito sério. E o orgulho, gente, não é só para reis, não. É para qualquer pessoa. O orgulho é um negócio terrível. Deus odeia isso, né? Deus odeia isso. Na verdade, o que sobra para o orgulho, Deus parece que tem prazer em quebrar as pernas do orgulhoso, né? Tem um ditado popular que diz: quanto mais alto a pessoa tiver, maior é o tombo. E é verdade, tá? É verdade, né? Então, cuidado com o orgulho, tá bom? O orgulho é uma coisa séria, a gente se achar superior aos outros. Deus odeia isso. Na Bíblia toda você vê condenação contra isso. Aliás, aqui em Isaías tem uma passagem, lá no capítulo 57, verso 15, que diz que Deus está no alto, Deus é sublime, mas Ele está perto do humilde, de coração quebrantado. Então essa é uma das grandes lições do profeta, e aqui nesse livro de Massá aparece muito. Deus condena o orgulho, a arrogância de reis, que porque estão no poder se sentem deuses, se sentem poderosos. E como diz aqui do rei da Babilônia, ele queria Deus, orgulhoso, né? Aqui fala que ele pensou assim: eu vou subir aos céus, eu vou exaltar o meu trono, eu vou ser um Deus maravilhoso, né? E aí o texto diz aqui: mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Mundo dos mortos, o Sheol, né? Vai virar pó como todo mundo, terra como todo mundo. E vou dizer mais: essa turma aí, quanto mais orgulhoso, pior é a queda, né? Quanto maior, mais alto subiu aí, quanto maior for a arrogância, pior é a queda. Então isso é uma lição que você aprende na Bíblia toda. E nós, seres humanos, gente, somos tendentes ao orgulho, à altivez, à arrogância. Às vezes porque tem um carrinho melhor, né? Às vezes porque tem um cargo melhor, até na igreja, já fica orgulhoso, já quer aparecer, já fica se achando, né? Fica se achando. Às vezes porque tem um cargo melhor, foi promovido numa empresa, porque tem uma profissão melhor, é arrogante com os outros, né? Tem arrogância. Isso faz parte da vida, né? A pessoa se acha uma classe superior. Tem aí em todo lugar o VIP, né? VIP é interessante, esse negócio de ser VIP, né? VIP você sabe o que é. Very important people. Pessoa muito importante. Então é VIP, é um tratamento VIP, é para pessoa muito importante. Tem muita pessoa muito importante que não importa nada, gente. Ó, tem tanta gente aí que é muito importante, que por alguma razão fez sucesso, mas que a presença dele ou a ausência dele não melhora em nada o mundo. A verdade é essa, tá? Tem muita gente aí muito importante, muito famosa, que se for embora não vai fazer falta nenhuma para melhorar o mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de arrogância, de orgulho, em nível alto. Isso serve para os reis, para os poderosos,
mas também no nosso nível comum, no nosso dia a dia, na igreja também. Isso é muito sério, tá? Então isso é uma coisa muito séria. Agora eu quero desenvolver hoje também, aqui falar um pouquinho do dia do Senhor como uma restauração de Israel. Isso a gente vai tratar um pouquinho no nosso curso de teologia, mas isso aqui é uma grande questão, tá? Porque eu quero ler o capítulo 14, versículos 1 e 2, para avançar um pouquinho. Por quê? Porque Israel é povo de Deus, certo? Foi o povo escolhido por Deus. Não deveria ser orgulhoso, achar que porque foram escolhidos são melhores do que os outros, porque Israel foi escolhido para abençoar a terra, mas queira ou não é o povo de Deus. É um povo escolhido por Deus. Então por isso que aqui no livro de Massá, no livro das sentenças, tem sentença contra Israel também. Vocês foram escolhidos, então a responsabilidade é maior. Tá? Quem se acha escolhido por Deus, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Amém, tem muitas bênçãos disso, mas a responsabilidade também é maior. Tá? Então olha o capítulo 14 de Isaías, quem está com a Bíblia aí, em papel, abra a sua Bíblia. Se você está com o celular, acesse no seu celular, capítulo 14 de Isaías, versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Olha o que diz. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se ajuntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares. E a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. O que essa profecia está falando aqui? Eu quero ler ainda o capítulo 16, versículo 5. Olha só o que diz aqui. Capítulo 16. Aqui nesse capítulo 14, ele, no meio dessas sentenças, ele fala dessa... Aqui, no capítulo 16, você tem uma sentença contra os moabitas, tá? E aí, ele sai com essa aqui, ó, no versículo 5. Capítulo 16, versículo 5. Tá bom? Diz assim: então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade. No tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Falando de um rei, ou de um reino que vai ser estabelecido, né, com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Então aqui está falando do dia do Senhor, mas falando em relação a Israel. Isso aqui na verdade é bem polêmico, tá, gente? Porque o Antigo Testamento, aqui vai para vocês uma dica importante. O Antigo Testamento, os profetas realmente falam de uma restauração de Israel e de uma restauração do trono em Israel, do reino em Israel, tá? Mas os profetas não são tão claros sobre exatamente como isso vai acontecer, tá? Interessante, aqui no 14 que eu li, fala sim de uma restauração de Jacó e de Israel, mas também diz aqui que as outras nações, os estrangeiros, os povos, né, seriam seus prisioneiros, né, e eles seriam dominados. Aqueles que invadiram Israel seriam depois dominados, seriam prisioneiros. Agora veja bem, gente, de fato muita coisa aconteceu, tá? O Reino do Norte desapareceu, como eu falei a vocês. Depois disso aqui, foi invadido pela Babilônia, Jerusalém foi destruída, mas de fato o povo judeu foi preservado.
por Deus, né? E eles sobreviveram, aprenderam a sobreviver longe, ficaram muito tempo sem território, tá? Depois da destruição de Jerusalém e da queda do reino do sul, Judá, por parte de Nabucodonosor, tá? Isso aconteceu em 586 antes de Cristo. Desde lá até agora, em 1948, Israel não era um país, não tinha território definido, tá? Inclusive passou pelo tempo de Jesus assim. Quem lê a Bíblia sabe, no tempo de Jesus quem era o imperador? Era César, o César romano, né? Era Roma, era Império Romano no tempo de Jesus. Depois disso aqui vai surgir primeiro o Império Babilônico, né? Depois o Império Persa, certo? Depois o Império Grego e depois o Império Romano no tempo de Jesus. Então olha só, então os judeus vão ficar submissos a esses impérios durante todo esse período. E depois de Cristo também. Israel, como nação, nunca mais foi um país, né? Nação é um povo, é uma etnia. Os judeus existiram e existem como uma etnia, espalhada pelo mundo todo. É uma raça, tá? E eles se mantêm realmente. Mas um país é quando você tem uma divisa territorial. O Brasil, na verdade, é uma nação de certa forma. O Brasil, na verdade, tem várias nações, porque nós temos tribos indígenas, que são grupos étnicos diferentes, tá? Mas o Brasil é um país, porque tem delimitação geográfica. Então Israel, depois de Nabucodonosor ter invadido Jerusalém, nunca mais foi um país. Não tinha mais território. E ficou muito tempo sem ter território, até agora, em 1948. Tá? Então, Deus para Israel. Aqui é que tem uma polêmica. Tá? De fato, os profetas falam de uma restauração, inclusive política, de Israel. Israel seria quase que um centro do mundo. Mas isso nunca aconteceu literalmente. Tá? Aconteceu assim, ó, quando fala aqui que os judeus dominariam os seus opressores, de fato, ó, durante muitos lugares do mundo, os judeus se tornaram proeminentes, né? Os judeus geralmente prosperam muito, aprenderam a viver na escassez, na dificuldade, aprenderam a ser econômicos, então eles enriquecem. Eles têm assim uma coisa de saber lidar com negócios, né? E eles enriquecem, são muito ricos. O ódio do Hitler, por exemplo, agora na Segunda Guerra Mundial, contra os judeus, em parte era por quê? Porque os judeus dominavam a Alemanha economicamente. Né? Economicamente. Tá? Isso é, eles eram donos dos grandes negócios. Hoje no mundo tem judeus que são donos de grandes negócios. Aqui no Brasil, um bem conhecido é o Silvio Santos. Né? O Abravanel lá, o Silvio Santos, ele é judeu. Né? E ele construiu um grande negócio. Há vários judeus que são donos de grandes empreendimentos e são ricos demais no mundo, em vários lugares no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Então você pode interpretar assim, ó, os judeus realmente dominaram o mundo economicamente. Mas nunca houve uma situação de Israel politicamente ser uma espécie de império mundial. Agora o mais interessante para mim, né, é que o Novo Testamento, nós somos cristãos, lembra disso? Nós estamos seguindo Jesus, certo? Então nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do Evangelho. O Novo Testamento nunca fala, eu acho isso impressionante, nunca fala de uma restauração de Israel em termos políticos. Inclusive quando isso foi perguntado para Jesus, isso está em Atos 1,6, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, é agora que o Senhor restaura o reino a Israel? Olha só, é agora que Israel vai dominar o mundo? Jesus diz, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai tem reservado para si, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e tal. Então Jesus desconversa, ele não diz que isso vai acontecer. O problema é que em nenhum lugar no Novo Testamento diz que isso vai acontecer. Por exemplo, a passagem mais característica, onde poderia se falar sobre isso, que é Romanos capítulo 8, capítulo 9, 10 e 11, onde Paulo trata de Israel e o Evangelho. Ele nunca fala ali de uma restauração política de Israel, em nenhum momento. Não há no Novo Testamento, em lugar algum, qualquer passagem falando
de uma restauração política de Israel. Então isso para mim é impressionante. Eu entendo, minha convicção é que não há profecia bíblica, estou falando aqui como cristão, tá? Não há profecia bíblica no sentido de plano de Deus política de Israel. Ah, mas o Antigo Testamento fala. Só que você tem que esquecer o Novo Testamento. Aí, para mim, não faz sentido. Nós somos cristãos. Então nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo. É o que eu tenho falado muitas vezes. A Bíblia precisa ser lida com coerência. Eu entendo que nós temos que amar, respeitar. Aliás, eu amo a cultura judaica. Eu aprendi a língua dos judeus, o hebraico. Eu sou professor da língua hebraica, quer dizer, eu amo essa cultura. O Antigo Testamento é a nossa Bíblia também. Então veja bem, não estou querendo aqui depreciar, diminuir de modo algum o povo judeu. Nós temos que ser gratos a eles, né? Ser gratos pelo que Deus fez através deles. Nós temos uma longa tradição que vem deles. Porém, eu sou cristão, eu não sou judeu. Então o que eu entendo é que o plano de Deus é para todas as nações, e Israel junto. O que acontece lá no Novo Testamento é que a igreja é, na verdade, das promessas de Deus feitas ao mundo e a Israel. Tá bom? Então aqui, por exemplo, quando ele fala dessa restauração de Israel, no capítulo 14, como é que a gente vai entender isso, né? Então, literalmente, isso nunca aconteceu. Israel ser o centro do mundo. Tem passagens que são mais diretas ainda do que essa aqui de Isaías que eu estou mencionando. Por exemplo, você pega Zacarias 14, né? Zacarias capítulo 14 fala de uma restauração de Israel em que Jerusalém será o centro do mundo e todos os povos vêm em Jerusalém fazer sacrifícios para Deus. Está lá em Zacarias 14. Aqui nós temos uma grande questão para nós cristãos, né? Como é que vai voltar sacrifício se o sacrifício único que valeu foi o sacrifício de Jesus para nós? Como é que nós vamos voltar a sacrifício do Antigo Testamento? Como é que nós vamos ler a carta aos Hebreus? Né? Não faz sentido. Então você pegar aquilo literalmente, se você fala que vai ter que se cumprir literalmente, você vai ter que falar que tem que se cumprir também aquele sacrifício. Como é que vai ser isso? Eu já vi alguns dizendo, mas isso aí vai voltar só como exemplo. Mas não é o que o texto fala. Né? Não faz sentido. E eu entendo que à luz da carta aos Hebreus não faz sentido nenhum isso para nós. Com todo respeito ao povo judeu, eu sei que há judeus que querem, por exemplo, reconstruir o templo em Jerusalém. Tem judeus que têm até dinheiro para isso, tem até plano para isso. Já existe planta do novo templo. Inclusive eu não fui atrás disso com detalhe, mas você vai em Jerusalém hoje, na Cidade Velha, tá? Porque a grande questão é a Cidade Velha. Jerusalém hoje é uma cidade moderna, com vários prédios, aliás, uma cidade lindíssima. O lado dos judeus é uma cidade muito bem organizada, limpinha. Parabéns para os judeus, é uma cidade maravilhosa mesmo. A Jerusalém dos judeus, a Jerusalém ocidental. A Jerusalém oriental eu não conheci muito, eu andei por lá. Confesso, com todo respeito aí aos árabes, confesso que eu fiquei mal impressionado. Uma parte muito ruim que eu andei lá, não gostei não. Tá? É uma espécie de... É você comparar a Jerusalém moderna, o lado dos judeus é a Paulista. Tá? E o lado dos árabes é a 25 de março. Só para você ter uma ideia de como é lá. Tá legal? Mas, isso é a Jerusalém moderna. A Jerusalém antiga, que está lá, que é um museu a céu aberto, velha, que está ali, né? Ali tem, no local do templo, tem o Muro das Lamentações, onde os judeus ficam fazendo suas orações, mas tem uma mesquita muçulmana no lugar do templo. Como é que vai fazer? Para construir o templo dos judeus, tem que destruir a mesquita muçulmana. Como é que vai ser isso com os muçulmanos? Vai ser uma guerra. Né? Mas há alguns que falam, não, dá para construir o templo do lado sem mexer com a mesquita. Tem até gente falando isso. Né? Que tem planta para fazer um templo dos judeus do lado, deixar o templo ali e a mesquita fica lá sem mexer nela. Até isso tem, gente. Então veja bem, tem muitos crentes que falam de restauração de Israel, tem muitos crentes que vão para lá, inclusive agindo, né? Eu tenho falado isso, agindo como se fossem judeus. Tem gente que vai lá e se batiza no Rio Jordão de novo. Né? Não, gente, olha,
Nós temos que amar, como eu disse, respeitar a tradição judaica, o povo judeu, e agradecer a Deus por eles, porém nós não somos judeus. A estrela de Davi, o nosso símbolo é a cruz, tá? É a cruz, não é a estrela de Davi. Então isso é muito importante, eu acho, hoje. Tem muita gente lendo a Bíblia aí de qualquer jeito e lê o Antigo Testamento sem levar em consideração e sem saber de fato. Tem gente que nem sabe direito, fica falando coisas aí, eu vejo isso na internet, já. Até pastores metralhando versículos para lá e para cá e falando coisas sem ter de fato investigado o negócio. O Novo Testamento não tem previsão de uma restauração política de Israel. Não tem. Isso é fato. Tá? Não tem. Então o que nós vamos fazer com isso? Tá? Mas uma coisa muito importante aqui, gente, é o seguinte. A restauração de Israel falada aqui inclui uma restauração do mundo. Né? Isaías tem as suas passagens proféticas para falar da restauração das nações. Olha o capítulo 19, versículo 16, dentro desse livro de Massá. Olha que coisa maravilhosa aqui, gente. Ó, capítulo 19, versículo 16. Isaías, capítulo 19, versículo 16. Gente, tinham pedido para eu avisar e eu acabei passando, desculpa. 10:25, já foi, ó. Avisar os pais sobre a EBD infantil, tá bom? Os pais precisam entrar lá para a EBD infantil, acabei esquecendo, gente, desculpa. Falaram aqui 10:25, colocaram um aviso aqui e chegou até aqui, mas chegou antes. E aí eu avisei antes um pouquinho, mas agora estou avisando um pouquinho atrasado, desculpem aí, tá? Mas os pais, corram lá para os seus filhos entrarem na EBD. Agora 10:25 começou, você entra, faz o acesso lá, tá interagindo muito legal, tá? Vai ter a aventura bíblica de férias, em parceria com a igreja memorial de Alphaville, agora no dia 20, mas coloque os seus filhos lá, agora na EBD, para participarem lá, tá interagindo lá, tá muito legal, tá? Então faça isso lá. Então olha lá, capítulo 19, versículo 16, tá bom? Capítulo 19, versículo 16 de Isaías. Vamos lá? Isaías 19, 16. E aí, Gabriel? Graça e paz. Que bom ter você aí com a gente, viu? Deus te abençoe. Capítulo 19, verso 16. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres. Ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agirá contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por decisão do Senhor dos Exércitos que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol, Heliópolis, né? Tem alguns lugares aí que chamam Heliópolis, né? Heliópolis em grego é Cidade do Sol. No Egito haverá Cidade do Sol. Naquele dia, lembra que eu falei para vocês essa expressão naquele dia? É o dia do Senhor, né? Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. E na fronteira do país será levantada uma coluna em honra ao Senhor. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de libertar. Olha que interessante. Deus tem bênçãos para todas as nações. Deus é o Senhor das nações. Não só de Israel, está falando do Egito. O Egito, gente, que escravizou Israel, agora vai ser alcançado com a graça de Deus. Né? Olha que fantástica essa profecia, né, do profeta Isaías. O Egito alcançado, o opressor, aquele dominador, aquele que fez tanto mal para Israel, também está nos planos redentivos de Deus. Isabel, tudo bem, Isabel? Graça e paz. Fernando, Deus te abençoe, viu? Então, Deus é o Deus
nações. Ele é soberano sobre as nações. Deus quer alcançar todos. Aqui tem uma lição tremenda para nós, né? Que alguns podem não gostar, né? Olha só. Até os teus desafetos estão nos planos redentores de Deus. Olha só. Fizeram mal para você, estão nos planos de salvação de Deus. Por isso que Jesus ensinou a amar o inimigo, né? Por isso que Jesus ensinou a orar pelos que o perseguem. Então não tenha ódio, não alimente raiva, não alimente vingança. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Deus sabe o que fazer, né? Entrega na mão de Deus. Tem um pessoal até que fala assim, ó, pastor, não vou entregar na mão de Deus não, porque Deus é muito misericordioso, vou entregar na mão do diabo. Bom, o apóstolo Paulo até entregou o cara para o diabo lá em 1 Coríntios 5, né? Porque ele lá deve ter causado tanto problema que o Paulo falou, ó, né, não tem mais jeito. Quem sabe até entregando para o diabo, o cara se converta. É isso que ele fala lá em 1 Coríntios 5. Você entrega a pessoa para o diabo, isso pode ser até um caminho de salvação, né? Porque a pessoa é oprimida pelo diabo, sofre, ela se converte. E Deus é misericordioso. É o que aconteceu com Jonas, né? Jonas queria destruir Nínive. Ele diz, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Aí o povo se converteu, Deus não destruiu a cidade e o Jonas ficou zangado. É a história de Jonas. Então olha só, até os teus desafetos, as pessoas que fizeram mal para você, as pessoas que já te prejudicaram de alguma forma, as pessoas com as quais você tem dificuldade porque você percebe uma coisa ruim contra você, essas pessoas estão nos planos de redenção, porque no Evangelho há redenção para todos. Deus é o Senhor das nações, o Evangelho é para todas as nações, é boa notícia de salvação para todas as nações. Eu não sei como que isso vai acontecer em detalhe, gente. Eu não sei, não está claro, né? Hoje o Evangelho está no mundo, tem partes do mundo que não tem Evangelho, é verdade. Mas olha só, nós temos que ter esse espírito universalista. Ah, mas tem gente que vai ser condenada. Deixa isso na mão de Deus. Não é nosso papel condenar ninguém previamente. A Bíblia sempre nos exorta ao juízo temerário. O que é juízo temerário? Juízo temerário é juízo precipitado. Você julga sem saber, né, os detalhes. Então a gente tem, às vezes, prazer em condenar, né? Quando alguém faz o mal pra gente fica com raiva. Isso tem até na Bíblia, no Salmo 137, o salmista fala dos filhos dos babilônios nas pedras, jogar eles no abismo de pedra. Salmo 137, está lá. Mas até é compreensível, né? Alguém que te oprimiu, alguém que te tirou da família, alguém que matou um parente seu, você fica com raiva, você quer que a pessoa morra, né? Isso é do ser humano isso acontecer. Mas no Evangelho nós aprendemos o que, gente? O perdão. Esse é o escândalo do Evangelho. A salvação até para o pior pecador. Isso não cabe na justiça humana, né? Esse é o escândalo do Evangelho, mas é isso. No Evangelho há salvação até para o pior pecador. Então o Egito que fez mal para Israel, eles vão ser abençoados. Eles vão ser abençoados, vão ser alcançados, entendeu? Vão estar debaixo da bênção de Deus. Que maravilha isso, né? Então há previsão para a restauração. Deus é o Deus da misericórdia e da restauração. Porém, gente, a misericórdia de Deus tem limite. Tem limite, né? É verdade, tem uma passagem lá em Jeremias que fala que as misericórdias do Senhor não têm fim. Tem uma tradução que fala isso. Bom, se você comparar a ira, a maldade, a misericórdia do Senhor não tem fim, né? Mas tem um limite, sim. Olha aqui, capítulo 22, versículo 14, está falando contra Jerusalém. Olha só, as profecias, as sentenças de Isaías contra Jerusalém e contra Israel são mais duras. Quem tem mais privilégio tem mais responsabilidade. Então olha lá, o capítulo 22, versículo 14, olha o que fala, gente. Que terrível, diz aqui. Olha só.
Versículo 14 do capítulo 22. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Que maldade é essa? Olha o versículo anterior, quero ler do verso 12 em diante. Olha só, preste atenção. A gente vai perguntar: qual que é o limite? Como é que eu sei? Que maldade é essa que não pode ser perdoada? Olha o que está dizendo aqui no capítulo 22, um pouquinho antes, versículo 12 e 13. Olha só, presta atenção. Isso é contra Jerusalém, tá? É para o povo de Deus. Olha o que diz. Naquele dia, o Senhor os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. O que é isso? É chamada ao arrependimento, chamada à contrição. Quebrantem o coração. Olha o que diz o versículo 13. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo cita isso aqui, né? Em 1 Coríntios, ele cita isso. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. De que ele está falando aqui? Ele está falando do seguinte: Jerusalém orgulhosa, com prosperidade, mas longe de Deus, longe dos valores de Deus, dos princípios ensinados na lei de Moisés. Jerusalém fica orgulhosa. E quando Deus chama ao arrependimento, Deus chama ao quebrantamento, o que eles fazem? Eles agem com indiferença, né? Eles fazem festa, eles não estão nem aí, isso é bobagem. Eles são indiferentes, coração endurecido. Gente, para coração duro, nem Deus dá jeito. Lembra lá de Massá, Salmo 95, tá? Lá tem um alerta. Não endureçais os vossos corações, como no dia de Massá e de Meribá. Tá? Então olha só, não endureçais os vossos corações. Está falando do quê? Do povo de Israel, que não creu quando os espias vieram falar da terra prometida. Por causa da incredulidade deles, Israel morreu no deserto. Toda aquela geração de homens de 20 a 40 anos morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Lembra disso? Nós já falamos? Quando nós estudamos o Êxodo, estudamos o Deuteronômio também, né? No semestre passado aí. Então olha só, o que não tem jeito isso? Coração endurecido. É por isso que aqui diz, versículo 14 de Isaías, capítulo 22. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Terrível, hein? No Novo Testamento também. Deus abre a porta para todos. Para aqueles que quiserem quebrantar o coração, todos são chamados ao arrependimento e à fé. Mas se você não quer, se a pessoa não quer, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Então tem limite. O limite é esse, é o limite da resposta que a gente dá. Deus perdoa, Deus chama o povo de Israel ao arrependimento. Desde o capítulo 1, Isaías está chamando o povo de Israel ao arrependimento. Desde o capítulo 1, né? Porém, esse povo, infelizmente, não se arrepende. Então veja bem, o juízo de Deus é mais severo contra Israel. Por causa tem privilégio, mas tem responsabilidade. É povo eleito, foi escolhido por Deus, mas tem que lembrar que tinha que abençoar as nações, não ficar orgulhoso. Então esse é a grande lição aqui que nós precisamos aprender nas várias sentenças. Tá? Como eu falei a vocês, não dava para estudar sentença por sentença aqui, mas basicamente o que a gente tem é isso. Deus é o Senhor das nações, cada nação, cada povo vai ter que responder pelos seus atos,
cada grande rei que já viveu nesse mundo, cada um que fez crueldade, que fez maldade, vai ter que responder diante de Deus pelos seus atos. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então nenhuma injustiça, nenhuma crueldade, nenhuma maldade ficará sem ser passado a limpo. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus, Senhor das nações, o Criador do mundo e do universo. Né? Mas ao mesmo tempo tem a oferta de perdão, de restauração. Até para o pior pecador, até o Egito, que oprimiu Israel. Aqui, nesse texto, é chamado ao arrependimento, né? E há uma profecia de restauração e de bênção de Deus na terra do Egito. Que coisa tremenda isso. Já aqui, Deus é o Senhor das nações. O profeta Isaías é um deles que fala muito sobre o plano de Deus para os gentios. Nós já falamos disso, né? Isso já passou lá atrás. Mas tem várias passagens no profeta Isaías que fala sobre os planos de Deus para os gentios, né? Do que Deus tem reservado para o povo dos gentios. O capítulo 9, que nós já vimos, diz assim, o versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso é citado no Evangelho. Você vai achar isso, por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 15 e 16, falando do ministério de Jesus de salvação para todos os povos, né? A Galileia dos gentios. Então é a bênção de Deus para todos os povos. O propósito de Deus é alcançar as nações. Deus ama não só Israel, Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então isso é importante. Né? Isso é aberto no que diz respeito à nossa maneira de entender. Então até o Egito, até o opressor vai ser abençoado. Mas no meio de tudo isso, se por um lado o Evangelho alcança até o pior dos pecadores, por outro lado tem que haver a resposta de coração quebrantado. Tem que haver a resposta de fé. Abraão foi escolhido, é verdade. Mas ele respondeu. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aliás, esse foi um versículo que ficou na minha cabeça essa semana muitas vezes, né? É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, olha só, é indispensável. Isso não pode faltar. É necessário que aqueles que dele se aproximam creiam, aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, olha só que coisa. Sem fé é impossível. Então a resposta de fé precisa acontecer. Sem ela é impossível agradar a Deus. Esse é o desafio, né? Da gente crer. Então aqui nós temos a promessa de restauração e de bênção até mesmo sobre os opressores. Então veja como Isaías ele vai trabalhando nesse pêndulo, né, de vai e vem. As sentenças são duras, são muito duras, especialmente contra os orgulhosos, contra os arrogantes. O arrogante vai para o mundo dos mortos, vai para o Sheol, né? Vai para o mundo dos mortos o arrogante. A salvação para quem tem o coração quebrantado, por pior pecador que seja. Olha só que contraste, né? O que Deus não suporta é a arrogância, é a indiferença, é o coração fechado. Isso não cabe no plano de Deus. Mas o coração quebrantado é recebido por Deus mesmo se for do pior pecador. Até o seu desafeto. Pessoas que fizeram mal. Pense em alguém que fez mal para você na vida. Por exemplo, aquela pessoa que te mandou embora da empresa, né? Você
trabalhava lá, você é até um bom profissional, mas a pessoa por alguma razão não gostava muito de você, sentia isso. E aí a pessoa teve o seu chefe, né? O seu superior na empresa, você percebeu que ele não gostou muito de você, de repente você é mandado embora e você percebe que na verdade foi um negócio meio assim, pessoal, né? Que mandou embora porque não gostava de você e você fica chateado. Pois é, esse seu superior aí que fez isso, ele também está nos planos de Deus, da misericórdia de Deus. A gente precisa pensar de outra forma, né? Não alimenta a raiva, não, porque amanhã essa pessoa pode ser alguém que é teu irmão em Cristo, né? Então não alimente essa raiva, não faz sentido. Então, a misericórdia de Deus alcança os nossos desafetos. A gente fica com raiva, né, quando isso acontece, de ser mandado embora, de ser maltratado injustamente. A gente fica com raiva, a gente até fala que morra essa pessoa às vezes, né? Mas a gente precisa repensar isso. Porque a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Não pertence a nós. Se o inimigo tiver sede, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E vai além ainda, amar o inimigo mesmo. Essa é a proposta inédita de Jesus. Isso é o que eu já falei aqui, é um ensinamento de Jesus que não tem igual. Amar o inimigo, isso não tem em nenhum lugar. Tá? Nem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem o tratar o inimigo com humanidade, né? Se ele tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Isso está em Provérbios, né? E citado lá em Romanos, capítulo 12. Mas amar o inimigo, isso foi só Jesus mesmo. Só está no Evangelho. Então isso realmente é um passo a mais. Então, é isso aí, gente. Nós temos que entender essas implicações para o Evangelho, tá bom? Temos que entender as implicações para o Evangelho. Estou vendo aqui uma palavrinha da Neuza. Amém. Então, certo? Então, existe o juízo de Deus contra a maldade, mas contrabalançado com a graça de Deus no Evangelho. Essas duas coisas não podem ser separadas. Se você só fala de juízo de Deus, fica um Deus muito maldoso, né? Violento. Já falei para vocês, houve um dos líderes da igreja no passado, mais ou menos, ele viveu mais ou menos 150 anos depois de Cristo, o chamado Marcião. Ele resolveu o seguinte, vou jogar fora o Antigo Testamento. Ele não gostava do Velho Testamento, porque ele falou assim, o Deus do Velho Testamento é um Deus muito maldoso, é um Deus vingativo. Então esse Deus não é nosso. Nosso Deus é só o Deus do Novo Testamento. E assim mesmo no Novo Testamento, ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Porque ele entendia que os outros falavam muito bem do Deus do Velho Testamento e era ruim. Ele foi condenado como herege, né, o Marcião. Mas não adianta, o Novo Testamento também fala do Deus da ira. Paulo também fala em Romanos do Deus da ira, né? Mas fala do Deus da graça. Então você não pode ficar só com o Deus da ira, nem só com o Deus da graça. Porque tem também o pessoal que acha assim, Deus é bom, Deus perdoa tudo, é maravilhoso, tudo é graça, tudo é misericórdia, e a pessoa vive de qualquer jeito. Não. É o Deus da graça, mas esse Deus que é graça, que é misericórdia, é santo, justo também, né? Então Deus é assim, essas duas coisas estão lá. Estão lá a justiça de Deus, na medida... Maísa, tudo bem? Maísa, graça e paz, como é que vai? Espero que esteja bem, você, o marido aí, né? Deus te abençoe. Então, o Deus é o Deus da graça, da misericórdia, também o Deus da justiça. Essas coisas estão equilibradas. Se a gente tirar, é como uma balança, né, para equilibrar as duas coisas. Se você faz isso aqui ou isso aqui, você está desproporcionando. Então tem as duas coisas aqui. Esse é o Deus da Bíblia, né, que nós encontramos lá. Então você tem, às vezes, passagens muito duras. Nesse livro de Massá aqui, tem algumas passagens muito duras. Mas tem também várias passagens que falam da misericórdia de Deus, né? Aleluia. Então, gente, é isso aí. Nós procuramos fazer aqui um panoramazinho, pegar as principais ênfases. Tem várias sentenças. Claro que valeria a pena a gente estudar uma por uma, né, dessas sentenças aqui do capítulo 13
até o capítulo 23, tá legal? Mas nós só procuramos ver algumas ênfases nesses 2 domingos, domingo passado e hoje, nesse livro de Massá, o livro das sentenças contra as nações. O capítulo 24 até 27 agora vai generalizar, vai falar da intervenção de Deus no mundo, né? Nós estamos falando disso no curso de teologia, que eu quero fazer propaganda aqui. Nós estamos no curso de teologia, você pode participar a qualquer tempo. Já tivemos 2 lições, mas mesmo assim elas estão gravadas. Você pode ir lá assistir essas lições que já foram gravadas. Estão no YouTube, nós temos canal no YouTube, tem link para o YouTube. Dá uma olhadinha lá no YouTube, tem até uma entrada. Quero agradecer muito o Neto, o Vitor, gente, o Vitão, que fez isso pra gente. Deus te abençoe, viu, Vitão? Tá lá editado, tem a abertura e tem também o encerramento. E tem as aulas, já tivemos 2 aulas, terça-feira passada e quinta-feira passada. A terceira aula será agora, terça-feira, às 20 horas. Tá bom? Nós vamos começar a falar sobre as passagens bíblicas-chave sobre esse fim do mundo. O tema nosso é Vivendo Hoje a Esperança do Fim, módulo 4 da Teologia para o que Der e Vier, que é nosso curso de teologia. Tá bom? Então, Vivendo Hoje a Esperança do Fim, nós vamos ver agora passagens-chave da Bíblia. Vamos começar com 2. Isaías 65, 17 em diante, que fala do novo céus e nova terra. Aí nós vamos olhar essa passagem com mais detalhes. E a profecia das 70 semanas de Daniel. Tá bom? Essas 2 passagens do Antigo Testamento a gente vai ver. Tem mais passagens, mas essas 2 nós escolhemos porque elas são bem chave. E depois nós vamos ver outras passagens também da Bíblia, do Novo Testamento, e vamos ter algumas aulas. Então convido você a participar. Se você não perdeu as 2 primeiras aulas, pega lá as aulas gravadas, tá? Nós temos um bom grupo com a gente. Tem uma relação aqui, tem mais de quase 30 pessoas que estão fazendo o curso com a gente. Eu tenho a relação de todo mundo aqui. O meu secretário, meu filho Guilherme, está me ajudando. E nós estamos aí relacionando todo mundo, tá? Então, quero convidar você. Hoje nós temos daqui a pouco que eu digo à tarde, 18 horas, o nosso culto de adoração, de louvor. Quero convidar você a participar conosco, tá legal? Estar no culto, tem louvor, tem adoração e tem a pregação também, hoje às 18 horas. Todos os dias, de segunda a sábado, nós continuamos com o Caminhando com Jesus do Evangelho de Marcos, tá? É uma devocional de todos os dias pela manhã, às 8h30. Continuamos orando, tá? Amém, Alzenira. Eu também tenho sido muito abençoado, viu? Eu estou aqui com vocês, eu me sinto abençoado poder estar com vocês, com tudo que a gente está vivendo aqui. Eu louvo a Deus por isso, compartilhar com vocês o devocional. Então que Deus te abençoe, Deus te fortaleça a cada dia. Quero agradecer também os irmãos e irmãs que têm aí abençoado a igreja com seu dízimo, sua oferta, têm sido fiéis, porque entendem que é obra de Deus, né? Eu quero orar por vocês também agora, para aquelas pessoas que têm feito isso, que têm depositado o seu dízimo, a sua oferta, têm feito isso com alegria. Primeiro porque é o que a Bíblia ensina, né? Nós temos dito, usado uma frase, a obra de Deus é sustentada pelo povo de Deus com recursos de Deus. Isso que a gente vê no Antigo Testamento, até no Novo Testamento, tá? Então eu convido você a participar. Agradeço a Deus por aqueles irmãos e irmãs que estão participando. Amém, Isabel? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. E também quero orar por aqueles que estão desempregados, estão com luta. Tenho conversado com alguns irmãos, está ficando difícil para alguns, né? Ficou muito difícil para alguns, mas estamos orando, gente, para Deus abrir portas. Creia nisso. Se você está em dificuldade, diminuiu a renda, está com problema financeiro, tem gente aí com aluguel atrasado, creia que Deus vai abrir a porta. Não é hora do desespero, é hora da confiança. Deus vai abrir a porta. Eu tenho ouvido testemunhos e eu sei que Deus é fiel. Deus tem abençoado, sustentado a nossa igreja, tá? Eu quero orar com você agora para encerrar a IBD e convidar você a estar com a gente hoje às 18 horas e também participando das lives de manhã, das devocionais e do curso de teologia. Nós estamos no YouTube. Ó, gente, estamos ficando aí integrados, estamos aprendendo. Estamos no YouTube, nós estamos também no Twitter, estamos tweetando lá, estamos entrando nas redes sociais aí, além do Facebook, da nossa igreja, da nossa página. Convido você a acompanhar todas as devocionais,
Todas as aulas estão lá gravadas, você pode fazer perguntas também, tá? Se você tiver perguntas, esse é o momento de aula, então você pode fazer pergunta. Não tem problema. Devocional a gente fica mais naquela mensagem devocional mesmo, e orando, né? Um momento de oração, um momento de uma leitura mais devocional, aí não tem perguntas. Mas aqui, na EBD, e também no curso de teologia, você pode fazer perguntas. Você pode pôr pergunta aí, e nós vamos tentar responder. Se eu falei alguma coisa aqui que você quer perguntar, você pode perguntar, tá bom? Mesmo que seja depois, não tem problema. Eu posso responder também para questões retroativas. Hoje, por exemplo, que eu falei, talvez depois venha uma questão para você. Ah, pastor, domingo passado o senhor falou isso, isso, isso. Pode perguntar, nós estamos aqui para crescermos juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe. Deus seja contigo. Amém, minha irmã Sônia. Está sendo abençoada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Deus abençoe. Nosso desejo é esse, é abençoar todo mundo, é que nós juntos possamos ser fortalecidos, possamos caminhar na força do Senhor, com a graça do Senhor, tá bom? Esse é o nosso propósito aqui. Então eu quero orar com você, em nome de Jesus, falar com Deus agora, agradecer por esse tempo aqui, tá legal? Se tiver pergunta, você pode fazer mesmo depois. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor, por tua misericórdia, por teu plano de redenção, para todas as nações, para todos os povos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos alerta também. Ó Deus, tu és o Deus da justiça, ó Deus da verdade, tu és o Deus santo, e nós confiamos, ó Pai, na tua justiça. Que o Senhor possa nos ensinar a viver com essa luz, que nós possamos entender as implicações disso para a nossa vida cada dia. Eu oro em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo, em nome de Jesus. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações, e todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!